A palavra ouvidoria tem uma história bem interessante. No século XVI, surgiu o primeiro ouvidor geral ainda no Brasil colônia. Naquela época, era, digamos, os ouvidos do rei, para garantir a aplicação rigorosa das leis. Mas não deu muito certo, não. E a função acabou desaparecendo com a independência do Brasil em 1822. O ouvidor só reapareceu por aqui com a redemocratização na década de 1980. A inspiração veio da Suécia, que criou a figura do ombudsman, ou representante do povo, e foi seguida por diversos países com nomes diferentes. Em Portugal, o provedor, na França, o mediator e na Espanha, defensor. Nos dias de hoje, a palavra é autoexplicativa. A ouvidoria é um canal para a população ser ouvida, reclamar, denunciar, solicitar e, por que não, elogiar. E quem tem essa função, o ouvidor, faz a ligação entre o cidadão e a empresa ou organização. A gente vai conhecer agora um pouco melhor o trabalho desse profissional. Fiscalizar, saber, entender. Depois de 2011, com a edição da Lei de Acesso à Informação, que obriga as instituições públicas a divulgarem as informações, a sociedade cobra cada vez mais transparência. Por isso, as ouvidorias públicas ganharam um papel fundamental. Eu já tive a oportunidade de buscar a ouvidoria para entender alguns processos da quais eu estava pedindo uma mediação e informações a respeito. A ouvidoria é uma ponte entre o cidadão e a instituição, que tem o objetivo de promover o exercício da cidadania e a melhoria dos serviços, sejam eles públicos ou privados. No Ministério Público Federal, a ouvidoria funciona desde 2012 e atende tanto o cidadão quanto o servidor do MPF, que podem enviar reclamações, elogios, críticas e sugestões acessando o link mpf.mp.br/MPF Serviços ou podem baixar o aplicativo MPF Serviços no celular. A ouvidoria, ela representa o cidadão. O cidadão chega aqui com uma insatisfação, uma reclamação. Então, a ouvidoria vai buscar essa informação e responder ao cidadão. Só no ano passado, a ouvidoria do MPF recebeu 1.300 solicitações. As pessoas também têm a opção de vir pessoalmente, como fez a Lena, que trabalha no TI do MPF. A ouvidoria tem esse papel amplo de receber qualquer tipo de solicitação que não esteja normatizada ou que atenda a todo cidadão. A ouvidoria tem um prazo de cerca de 30 dias para responder uma manifestação. E essa resposta geralmente é enviada por e-mail. E, independentemente de ter manifestações em andamento, é possível fazer uma nova a qualquer momento. Se for o caso, realiza-se diligências. É feita uma resposta, então, para o interessado, seja ele o público interno ou um cidadão, e é encaminhada essa resposta para o manifestante. Como é bom a gente ter voz, né? Nós voltamos a falar sobre esse assunto ainda no programa de hoje. E você vai ver também como é feito o controle de munições no Brasil, o que é vendido e rastreado. Exploração ilegal de madeira é assunto nas redes sociais do MPF. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Interesse Público. Já está aqui com a gente no estúdio o ouvidor-geral do Ministério Público Federal, Juliano Baiocchi. Doutor Juliano, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a acolhida. Nós temos muito que conversar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. E você que está em casa, não saia daí. Até já.
E como você viu na reportagem, esse serviço faz as instituições serem mais transparentes, próximas da população e funcionarem melhor. A gente trouxe aqui para o estúdio o subprocurador da República, Juliano Baiocchi, que é ouvidor-geral do Ministério Público Federal. Doutor Juliano, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Olá, Eliane. Nesse mês em que se comemora o Dia do Ouvidor. É um prazer estar aqui com vocês. Existe algum preparo, alguma habilidade especial para ser um ouvidor? A principal habilidade, na opinião da maioria, e é um requisito previsto hoje nos normativos de todos os ministérios públicos, é de que seja um membro, ou seja, um procurador ou um promotor, no caso dos ouvidores do judiciário, que seja um juiz ou um desembargador. Por quê? Porque o membro, ele é que conhece as entranhas, os colegas, e tem um acesso melhor, um diálogo mais direto e mais eficaz nessa função de ser o representante da sociedade na administração superior do Ministério Público. A ouvidoria no Ministério Público funciona então desde 2012. Quais são as principais questões levadas pelo público? O cidadão, até a implantação das ouvidorias nos órgãos do Ministério Público e do Judiciário, precisava constituir advogado, peticionar em juízo para ter acesso à comunicação direta com o membro, e sempre por intermédio de advogado ou de petição. Hoje, com a ouvidoria, isso desburocratiza. O cidadão acessa diretamente por intermédio do ouvidor, que é um membro, o seu caso, o seu processo, a sua demanda no órgão do Judiciário ou do Ministério Público, quebrando então essa figura hermética do judiciário fechado. Os próprios funcionários, né, nas relações internas ali com a administração, com o gabinete do procurador, ele acaba se socorrendo da ouvidoria para melhorar o clima organizacional, melhorar a convivência dentro da administração do Ministério Público. E quanto aos elogios, eles acontecem? Muito frequentes, né? Em épocas de resposta do Ministério Público às demandas da sociedade no combate à corrupção, é muito frequente a utilização do canal com elogios à atuação dos membros, à atuação do Ministério Público Federal. O que o senhor acha hoje que seria o principal papel da ouvidoria? A melhoria do serviço de modo geral. A ouvidoria ela tem vocação como um órgão de administração superior, tanto para o controle da eficiência da administração, ou seja, da atividade meio do Ministério Público, quanto a eficiência da atividade fim, ou seja, a atuação do procurador em juízo, ou fora, ou extrajudicial. Então, se o cidadão, a principal função lá pensada pelo Constituinte, de fato foi a melhoria da eficiência da atuação funcional do Ministério Público. E isso tem acontecido, o procurador mobilizado por intermédio da ouvidoria para atender com mais presteza, com mais atenção os casos que lhes são trazidos por intermédio do sistema ouvidoria do MPF. Fica aí a dica então para que as pessoas de fato procurem, participem. Eu me dirijo então ao cidadão para que ele tenha na ouvidoria a sua voz. Nós estamos aqui para ouvir o cidadão, o servidor, o membro, as empresas que demandam os serviços ou prestam serviços ao Ministério Público. Então, se você tem a ouvidoria, é um canal dedicado a atender a você aqui por intermédio dos nossos aplicativos, do site e até presencialmente nas nossas salas de atendimento, no Brasil todo. Doutor Juliano, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. A Justiça determinou que o governo federal agilize os atendimentos para emissão de carteiras de trabalho em Santarém, no oeste do Pará. Atualmente, o sistema de emissão de carteira de trabalho no estado só atende 40 pessoas por dia e o tempo de espera pode ser até de uma semana. A decisão tem como base uma ação do Ministério Público Federal junto com o Ministério Público do Trabalho para garantir mais rapidez na emissão do documento. Um servidor público do Amapá, que não terá identidade revelada, foi condenado a pedido do Ministério Público Federal
por armazenar e compartilhar pornografia infantil pela internet. No notebook dele, a Polícia Federal encontrou cerca de 50 arquivos de vídeo contendo abuso sexual infantil, a maioria de crianças do sexo feminino de 6 a 10 anos. Na denúncia, o Ministério Público sustentou que o homem de 23 anos, com formação em informática, tinha plena consciência do que estava fazendo. Ele foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de multa de R$50 mil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de liminar para suspender uma lei aprovada no Rio de Janeiro que determina que crianças e adolescentes vítimas de estupro sejam atendidas apenas por peritas. No documento, a Procuradora-Geral da República argumenta que essa medida pode atrasar o atendimento às vítimas e, com isso, atrapalhar o trabalho da polícia. Em Alagoas, a equipe de enfermagem do Hospital Universitário pede ajuda ao MPF para tentar resolver os problemas no atendimento do centro obstétrico, entre eles a falta de pessoal para dar conta do número de pacientes. O CO, como é conhecido o Centro Obstétrico do Hospital Universitário de Alagoas, assiste mulheres grávidas de todo o estado, embora seja destinado apenas a gestantes de alto risco. O impacto disso é uma sobrecarga no atendimento, afetando pacientes e também servidores, como denuncia o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, Sintufal. O caso do CO tem sido um dos casos mais preocupantes, se não mais preocupantes do HU, né, que tem gerado muita apreensão, né, muito até adoecimento nos setores, em função da pressão que se dá, né, visto o fato que você não consegue atender a toda a demanda do Estado. Isso fez com que o Sintufal pedisse a ampliação do quadro de servidores, mas a solicitação nunca foi atendida pela superintendência do hospital. A solução foi procurar o Ministério Público Federal. Dialogar com o Ministério Público para que ele consiga pressionar os entes, né, responsáveis a resolver essa situação. Após as reivindicações dos servidores do Hospital Universitário, o MPF em Alagoas fez uma visita ao centro obstétrico em dezembro do ano passado, quando constatou diversos problemas na oferta de serviços à saúde. Constatamos algumas situações que já nos tinham sido relatadas, como a deficiência, né, a carência de pessoal, alguma deficiência de estrutura, ausência de farmácia satélite, no setor e também alguns problemas de relacionamento entre os profissionais. A Superintendência do Hospital Universitário informou que tem buscado resolver as questões que já solicitou a contratação de servidores em caráter de urgência. Nós fizemos um pedido à EBSER de 50 técnicos de enfermagem para minimizar. Isso corresponderia em torno de 17% do que de fato a gente precisa, porque no dimensionamento nós precisaríamos de 280 técnicos. Além da falta de pessoal, também foram constatados problemas estruturais, como a instalação de uma farmácia próxima ao centro obstétrico. Resolvemos fazer uma adaptação, uma farmácia satélite, se não como deve especificamente ser, mas que dê conforto, que dê segurança e que possa fazer esse trabalho com mais agilidade. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior número de cesáreas no mundo? Mais da metade dos partos realizados por aqui, cerca de 55%, são cirúrgicos. Nos hospitais particulares, a taxa chega a 90%. O Ministério Público Federal defende que a equipe médica que participa dos partos normais receba uma remuneração maior. A medida garante menores riscos para a vida da mãe e do bebê. Quer mais notícias como essa? Então fique de olho nas nossas redes sociais. E você vai ver no próximo bloco. Caminhões com excesso de carga deterioram ainda mais as estradas brasileiras, que já não andam lá essas coisas. Exploração ilegal de madeira é assunto nas redes sociais do MPF. Até já!
Os tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram com munição de uso restrito. E há muitos outros crimes praticados com esse tipo de munição. Se é restrito, o que acontece que os bandidos têm acesso tão fácil? O Ministério Público na Paraíba pediu explicações sobre o controle desses armamentos. Wagner tem o tiro esportivo como hobby. Para praticar a modalidade, ele teve que cumprir uma série de requisitos, como a obtenção de um certificado de registro de atirador desportivo, que é emitido pelo Exército, além de estar sempre em dia com as justiças criminal e eleitoral, e passar por um exame psicotécnico. Para comprar munição, o procedimento também não é nada simples. Porque são lojas homologadas, né, registradas, não é qualquer comércio que pode comercializar arma e munição. Para quem comercializa as munições, a burocracia é ainda maior. Existe um sistema hoje que chama Sicovem, que é o sistema de controle de venda de munição. Esse sistema é administrado pela CBC, que é a única fabricante de munição que a gente tem hoje, e o Exército. E as lojas todas têm um cadastro nesse sistema. Chegou aqui, eu dou o recebido e vou dando as saídas conforme acontecem as vendas. E o Exército fiscaliza essas entradas e saídas com base nesse sistema. A legislação ainda é mais rígida para a aquisição de munições específicas. No Brasil é reservada exclusivamente para instituições. Existem várias exceções. Os militares, por exemplo, podem comprar este tipo de munição. Mesmo assim, em pequena quantidade, cerca de 50 por ano. Mas mesmo com regras bastante rigorosas, de alguma forma, bandidos estão tendo acesso a este tipo de armamento. Segundo o estudo do Instituto Sou da Paz, nos anos de 2014 a 2017, o maior número de munições apreendidas por criminosos do Rio de Janeiro foi de pistolas 9mm, seguido de munição de fuzil de 7,62mm, de pistola .40 e de fuzil de 5mm. Todas de uso restrito, representam mais de 60% de todas as apreensões. Depois da constatação de que foi usada munição de uso restrito na execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, e também durante o assalto a uma agência dos Correios na cidade paraibana de Serra Branca em julho de 2017, o Ministério Público Federal decidiu apurar como é feito o controle e rastreamento de munições deste tipo, especialmente as que são destinadas aos órgãos e agentes de segurança pública. Com as informações dos governos estaduais em mãos, o MPF vai fazer um levantamento nacional. E se forem identificadas falhas no controle, haverá uma recomendação para que a União proíba a compra de novas munições de uso restrito, até que exista um modelo mais seguro de produção e de artefatos. Talvez o passo seguinte do Ministério Público Federal, se houver efetivamente caracterização desse quadro de ausência de controle, seja tomada de alguma providência ou de algum encaminhamento no sentido de a União não autorizar a aquisição de munição por quem não faz controle de munições. A nossa reportagem procurou o Exército e, em nota, a instituição disse que existe um sistema de controle de venda e estoque de munição e destacou que o Brasil é um dos poucos países que possuem controle e rastreamento das munições fabricadas no país, exigindo a marcação única na produção desse tipo de material. E disse também que a munição recebida por qualquer órgão de segurança pública é de total responsabilidade da instituição que compra as munições. E além da má qualidade do asfalto, o excesso de peso dos veículos de carga contribui muito para as péssimas condições de muitas rodovias no país. A pedido do Ministério Público, 2 empresas vão pagar R$3 milhões pelos prejuízos causados. Uma delas já tinha sido autuada mais de 800 vezes. Não é de hoje que trafegar pelas rodovias brasileiras é um grande desafio. Sempre há muito buraco, tem assim, como é que fala assim, recapeamento solto. Isso é um problema sério para caminhão. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, 90% dos deslocamentos de passageiros e mais de 60% do transporte de cargas são feitos por rodovias.
3 vezes mais em relação às ferrovias e quase 5 vezes mais em relação às hidrovias. E mesmo sendo a principal forma de deslocamento, os motoristas encontram muitas dificuldades na hora de circular pelas estradas. Muito sofrido, né? Tem momento que a gente passa, a gente não sabemos lá na frente o que tem. Aí vai ter um buraco na sua direita, você vai cortar na esquerda e aí vem um acidente. Mais de 130 mil empresas usam as rodovias brasileiras para transportar produtos que vão abastecer comércios e indústrias. A conduta irregular de empresas de transporte, no que diz respeito ao excesso de peso das cargas, provoca a deterioração das rodovias. Isso tem como consequência imediata o dano material ao patrimônio público federal e leva o Estado a gastar muito mais recursos na recuperação. De acordo com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o excesso médio de 10% de peso por eixo reduz em até 40% a vida útil projetada para o pavimento. A sobrecarga é uma infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Ocorre que isso transfere para o público o custo que deveria ser da empresa. Ela privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Em Campinas, a Justiça Federal condenou 2 empresas a pagarem indenização por danos materiais e morais pelos danos provocados por veículos de carga que trafegaram com excesso de peso em rodovias federais entre 2010 e 2014. Juntas, as empresas Expresso Mirassol e Galvani Indústria, Comércio e Serviço deverão pagar cerca de 3 milhões de reais pelos prejuízos causados à malha rodoviária e também pelo interesse de coletividade. O juízo em São Paulo aplicou uma multa significativa às empresas de alguns milhões de reais, que varia de acordo com o número de multas que essa empresa recebeu. Nós utilizamos o número de multas como uma forma de estimar o quanto ela causou de prejuízo para o patrimônio público. A malha rodoviária brasileira possui 1.700.000 quilômetros. É a 4ª maior do mundo. A segurança dos usuários depende do bom uso e da conservação de toda essa extensão. E agora é hora de saber o que é assunto nas redes sociais do MPF. Roberta, conta aí pra gente. Que a madeira é uma matéria-prima utilizada para dar vida a vários produtos, você já sabia, né? Desde um simples lápis até a sustentação de grandes construções. Agora você sabe qual a diferença entre a madeira legal e a madeira ilegal? Esse tema é assunto nas redes sociais do MPF. É que para explorar esse recurso natural tão importante sem causar danos ao meio ambiente, é preciso fazer tudo dentro dos conformes. E para chegar até aqui, essa madeira precisa ser legal, de corte autorizado pelo órgão ambiental competente. E é só essa madeira que pode ser comercializada. Já a madeira ilegal é aquela que é explorada sem autorização e normalmente em áreas protegidas por lei, o que é crime. Os impactos ambientais provocados pela exploração irregular podem ser irreversíveis. Então, se suspeitar que isso está acontecendo em algum lugar aí da sua cidade, corra e denuncie. Acesse as redes sociais e saiba mais. Sem dúvida, a denúncia é um instrumento importante para combater esse e outros tipos de crimes. Bem, por hoje é isso. O Interesse Público fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse youtube.com/tvmpf ou então acesse o site do Ministério Público Federal. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na tela. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!